Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa segunda aula sobre a nossa Semana da Intuição. Nessa aula aqui, nesse vídeo, a gente veio falar com vocês tópicos sobre como ampliar a conexão com a nossa intuição. Mas antes da gente falar, entrar nos nossos assuntos e discorrer um pouquinho mais aqui sobre a intuição, a gente veio falar com vocês, a gente quer falar com vocês sobre agradecer os vários comentários que nós tivemos na aula anterior. Agradecemos a cada um de vocês que interagiu lá com a gente, continua interagindo aqui. Agradecemos muito a vocês e falar com vocês também sobre os comentários dessa aula aqui, assim que vocês terminarem de assistir. Nós vamos adorar mesmo bater um bate-papo aqui, ter um bate-papo com vocês. Receber aqui os comentários e os feedbacks de vocês a respeito dessa semana. E uma outra questão também é que se você caiu direto aqui nesse vídeo e não assistiu ainda a aula anterior, é muito importante que você assista a aula anterior sim, porque lá a gente passou diversos tópicos, diversas informações muito relevantes sobre como você confiar mais na sua intuição. Então, para a gente ampliar o nosso foco, a nossa conexão com a intuição, o vídeo anterior, a aula anterior é muito importante porque ela faz um link com essa aula aqui. Então, se você ainda não assistiu, a gente fala para você, pausa esse vídeo aqui, vai lá, assiste e aí depois você volta nesse aqui, porque agora a gente vai iniciar essa questão da conexão maior com a nossa intuição, falando para vocês um pouquinho, a Andréia vai passar um pouquinho aqui pra gente, sobre como saber se é ou não a intuição, né, Andréia? Isso aí. Oi, Érica, de novo. Olá! Oi, pessoal. Bem-vindos mais uma vez nessa segunda aula. A gente espera de verdade, né, que com o primeiro vídeo você tenha ampliado a sua clareza sobre o que é realmente intuição, né? Tenha desmistificado um pouco o conceito, mas ainda assim eu falei no primeiro vídeo, né, que eu ia trazer logo de cara aqui para você uma ferramenta que vai te ajudar a discernir claramente se aquilo que você está experimentando é ou não intuição. Então, antes da gente trazer os conteúdos sobre ampliar a intuição, né, aumentar essa conexão, primeiro a gente vai fazer esse mapeamento, te ajudar a fazer esse mapeamento. Como fazer isso? Né? Como que você consegue discernir com bastante clareza, com bastante tranquilidade se aquilo que você está experimentando é ou não intuição? Alguns fatores que você precisa observar. O momento que você está lá na dúvida, se você está seguindo está ouvindo a sua intuição ou está ouvindo qualquer outra coisa, medo, ego, mente ou o que você quiser chamar. Você está presente? Quando você está nessa dúvida, você está no aqui e agora, ou você está confabulando sobre o futuro, sobre o passado, cheio de diálogos internos. Os diálogos internos são um fator determinante. Você não está na intuição, você está na mente, você está tagarelando aí dentro de você e provavelmente você não está seguindo a sua intuição. E esse para mim, um dos principais, né, fatores. O excesso de palavras, o excesso de frases formuladas. Isso é um grande sinal de que não é intuição, porque a intuição ela é bem monossílaba, né, Érica? É algo bem assim, sutil. Não é. Sim, não. É muito mais simples do que uma coisa com um diálogo complexo interno. Uhum. Então, a presença, você está no futuro, você está no passado, ou você está aqui agora. Uhum. Os diálogos internos e uma última coisa que eu acho também super importante para você fazer um bom mapeamento é o emocional. Como está o seu emocional? Você está sentindo algum desconforto? Você acabou de acontecer uma situação negativa, por exemplo, e você está reagindo a essa situação? Você está agindo assim porque aconteceu alguma coisa e aí está vindo uma intuição para fazer outra coisa? Não que não seja a intuição, mas é um caso de alerta, assim, se tem emoção funcionando, se as emoções estão, principalmente emoções de desconforto, emoções negativas que a gente não gosta, negativa no sentido de que a gente não gosta de estar sentindo, para e observa, porque não necessariamente é a sua intuição. Provavelmente pode não ser, inclusive, né? O emocional, ele nubla um pouco a nossa visão clara, a nossa intuição, que não é carregada de emoção. A intuição, quando a gente sente, ela não tem conteúdo emocional. A gente pode sentir e aí sim se emocionar.
Mas ela em si, ela não é dual, ela não tem certo e errado, bom, ruim, gostoso, enfim, ela é o que é? Ela é um sentimento, né? É um estado de espírito. Então, quando tem emoção, sim, tem influência do ego, tem influência da mente, e é importante você parar e observar. E foi por isso que eu disse, né? A partir daí, pode ser que você fale, eita, ferro, talvez eu não esteja tão conectado com a minha intuição nesse momento, eu esteja agindo por impulso, por emoção e tudo mais. Tá tudo bem, você já entendeu, espero, né? Tá no primeiro vídeo. Se você não assistiu, foi como a Erika falou, vai lá para assistir, porque tem muito conteúdo que vai linkar com o que a gente tá falando aqui, que você vai conseguir entender melhor o que a gente tá trazendo, né? É isso mesmo. Quando você fala de estar no momento presente, Andréia, de você está no aqui e agora, ou você está no passado, ou você está ansioso demais, criando situações lá do futuro que provavelmente 99% delas não vão acontecer, ou você está com a mente muito agitada. Essas 3 questões que a gente trouxe aqui agora, de tipo, você tá com a mente agitada demais, tá garelando demais, você tá situado demais em emoções, as emoções estão fervilhando no seu corpo, ou a questão realmente de não estar presente. Quando a gente começa a desenvolver cada vez mais a situação, todas essas situações em nós, eu noto que é quando a gente está muito perceptível da nossa intuição, a gente está muito conectado, e aí a gente consegue puxar a informação da intuição ali no momento que a gente quer. Porque enquanto você estava falando, eu me recordei de uma experiência que eu tive essa semana com meu pai. Eu vou contar para vocês aqui a história, porque foi algo assim que eu falei, gente, que incrível. Quando eu terminei, eu fui comentar com o meu esposo, eu falei, Vitor, você não acredita o que aconteceu. Porque eu estava totalmente presente. Eu estava tendo uma conversa com meu pai, e desde quando eu passei pelo atendimento de constelação familiar, que eu até comentei no primeiro vídeo, contei algo que aconteceu comigo, mas quando eu passei por aquele atendimento, eu percebi claramente o quanto eu estava querendo salvar a mãe e salvar o pai. E quando a gente faz isso, a gente entra em desequilíbrio. Desde então, eu venho mudando o meu comportamento para que eu entre em equilíbrio com o campo energético meu, da minha família, com o nosso campo. E só que isso vai interferir não somente em você, como nas pessoas da sua família também. E eu tava tendo uma conversa com meu pai, Andréia, e todo mundo que tá aqui assistindo a gente, onde o meu pai estava esperando uma resposta minha, ele estava esperando um comportamento meu, mas um comportamento da Érica antiga, não da Érica nova, que quer equilibrar o campo dela, que não quer mais assumir papéis ali dentro que não são meus. E aí ocorre que o meu pai veio falar comigo do meu irmão, que estava acontecendo alguma coisa, que ele não estava concordando, que o meu irmão estava agindo assim, agindo assado, que ele não estava concordando com as atitudes do meu irmão. Érica, você tem que me ajudar a conversar com ele, você tem que falar com ele, você tem que me ajudar a chamar a atenção dele. E, gente, eu sou a irmã mais nova, meu irmão é mais velho que eu, e mesmo que fosse o inverso, eu sou irmã. Hoje em dia eu entendo claramente que eu não tenho que chamar a atenção dele, que eu não estou nesse papel, eu não sou... E, gente, na hora é incrível, porque quando a gente se propõe a mudar, que é o que cada um de nós estamos aqui, porque eu acredito que se você também está aqui buscando mais informação sobre a intuição, você também está querendo mudar para melhor, você quer a sua vida melhor, você quer um mundo melhor, você anseia, né, sonha com situações que você vai construir um mundo melhor para você, para os seus filhos, e todos nós queremos isso, né? Então, quando a gente quer tudo isso para nós, a gente vai sim realizar cada atitude que vai ser para a gente contribuir, construir essa melhora em nós. E assim eu estava lá. Mas o que eu falo que linka muito com o que você estava conversando, com o que você estava falando a respeito da presença, foi que eu ali naquele processo novo, totalmente novo, eu não sabia como agir. Por isso que às vezes a gente deixa de mudar, a gente deixa de evoluir, a gente deixa de caminhar por conta do medo do novo, por conta de não saber como vai ser lá na frente. E foi exatamente isso. Eu estava lá na conversa com ele, eu não sabia o que fazer.
eu não sabia o que responder. Se fosse a Érica do passado, eu já tava com todas as respostas na ponta da língua. E aí, eu assim... Mas foi incrível, incrível, Andréia, incrível, pessoal, porque na hora eu parei, eu estava o tempo todo presente. Isso é algo incrível que a gente consegue muito, muito com práticas de meditação. Inclusive a gente tem uma surpresinha hoje aqui, mas eu estava na hora muito presente com tudo. Eu não estava ansiosa, eu não estava nervosa, eu não estava no passado pensando, nossa, como... Não estava no futuro, eu estava muito no presente, muito. E ouvindo meu pai falando, ouvindo. Quando ele me permitiu falar, que foi outra coisa também que eu não fiz, eu não interrompi em momento algum. Quando ele me permitiu falar, eu fui e falei, olha, pai, eu não vou fazer isso, não vou chamar a atenção dele, porque eu sou filha. Aqui nessa posição, eu estou com uma posição de filha, eu estou com uma posição de irmã dele. Eu não tenho o direito de chegar até o meu irmão e chamar a atenção dele. Isso quem tem o direito e até o dever de fazer são os pais, você e minha mãe. Então, assim, por conta disso, eu hoje em dia não me sinto no direito de fazer isso, de chamar a atenção dele. E, gente, foi incrível, porque, assim, essa resposta veio... Vocês acham que veio, assim, muito tranquila? Não, mas o fato de eu estar presente, o fato de ter presença, eu ficava assim, gente, eu não sei o que fazer, eu não sei o que responder. E ele falando, e eu ouvindo ele falando. Aí, André, foi incrível, porque eu falei assim, meu Deus, me ajuda aqui agora. O que eu falo? O que eu respondo? Gente, sabe o que é uma intuição? Uma coisa vinha assim. E tipo, quando ele ficou quieto e me deixou falar, simplesmente saiu. Simplesmente saiu a questão. E como ele recebeu? E como ele recebeu? Foi incrível, porque na hora que eu respondi, ele fez assim. Ele chegou um pouco para trás. Ele arregalou um pouquinho os olhos, não muito, mas ele arregalou um pouco o olho de tipo, entendi. Pra ele foi uma surpresa grande, foi uma surpresa muito grande, muito novo. E é onde eu falei aqui pra vocês, né? Falei pra você, pro pessoal que tá vendo a gente, que quando a gente se propicia e se coloca ali em prontidão pra mudar, essa nossa mudança vai interferir ao nosso redor como um todo. Vai interferir na mudança da outra pessoa, inclusive. Porque ele percebeu ali naquele momento que ele precisaria entrar com uma mudança dele também, de comportamento, e que estaria com ele. Então, assim, foi incrível. Mas eu lembrei dessa história e lembrei de contar aqui, quis contar, por conta da questão da presença. Por conta de tudo que você falou, Andréia, a presença, de não estar com a mente tagarelando, de não estar com a mente no passado ou no futuro, o tempo todo falando demais na sua cabeça, de não estar envolta em medo, em emoções. Se eu deixasse as emoções ali, iriam aflorar tantas emoções de, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu vou fazer? Foi incrível, porque isso é um processo, né? Esse momento presente, chegar ali é um processo, e é sobre isso que a gente vai falar com vocês aqui, dessas ferramentas, né, André, de como desenvolver ainda mais essa conexão com essa intuição, e é uma sabedoria riquíssima que a gente tem para agir em momentos, até nesses momentos novos que a gente acha que não sabe o que fazer. Exatamente. Tem uma passagem da Bíblia que eu não sei direito qual é, não sei direito o que está dizendo, mas eu sei a essência da passagem, que é um dos discípulos, né, perguntando para Jesus. Jesus pede para ele ir lá falar sobre tal coisa. Vai naquela lugarzinha ali e fala com as pessoas sobre tal coisa. Aí o discípulo pergunta, mas o que eu vou falar? E aí Jesus fala, vai. Quando você chegar lá, aguarda que vai vir. Algo nesse sentido, tipo, eu vou passar o que for para passar na hora certa. Não se preocupa com isso. Sim. Então tem tudo a ver com esse estado de presença, com essa abertura para receber a melhor ferramenta para ser utilizada naquele momento, né? Quando você está presente, você tem mais recurso para reagir. Por mais que você pode vir até a dúvida, o que eu faço agora? Porque como é um conteúdo novo, como é uma resposta nova, vem essa sensação. Mas é muito gostoso, né, Érica? Porque quando a gente consegue realmente materializar, quando a gente consegue vocalizar essa mudança, a gente vê a resposta. Não é automático, não é sempre. Muitas vezes você vai começar a reagir diferente e o outro ainda vai reagir no mesmo padrão. Isso também acontece.
né? E é importante ter paciência, compaixão. Não significa que você não está se transformando, mas significa com certeza que ainda tem percurso aí na transformação. Porque quando você realmente se transforma, o outro realmente reage diferente. Fato, é física, é matemática, não é milagre, sabe? É algo que você mudou a sua energia, se mudou mesmo, o outro muda também. Agora, isso me despertou muito para uma questão que as pessoas costumam, uma expectativa que as pessoas costumam ter de salvar o outro. Quando você falou essa coisa de salvar o pai, salvar a mãe, o quanto a gente não quer também estar conectado para poder ajudar. Não, estou tendo uma intuição de que aquela pessoa ali, ela vai, se ela for por aquele caminho, não vai ser legal. Olha, a gente não tá aqui para isso, né, Érica? A gente não tá aqui para te ajudar a ter esse tipo de intuição. Eu não vejo sentido, assim, eu não pratico na minha vida e eu não sinto de compartilhar, de ensinar, de ajudar para que você faça isso, porque eu não acredito que a gente é capaz de salvar o outro na realidade, assim, a gente é capaz sim de, se o outro pedir uma opinião, se o outro pedir um conselho, a gente abre espaço, pergunta o que eu respondo para essa pessoa com essa presença, com essa abertura? Nisso eu acredito. Agora, você tá achando que vai conectar com a sua intuição para poder salvar as pessoas, para ajudar as pessoas ao seu redor? Não. Sim, bem o caminho. Não só a intuição, o mundo, né, esse universo onde a gente está conectada com a nossa intuição, a gente costuma sonhar muito também. Os sonhos, eles afloram mais. E o que eu sempre trago para os meus atendimentos como conselho e compartilho isso é para você. Isso é sobre você. Não queira mais do que curar você. Porque de tabela você vai estar transformando o seu mundo. Vai estar transformando o mundo inteiro. Mas o foco é você. Não faça para transformar o mundo, faça por você. Porque esse é o primeiro passo, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Comece por você. E a intuição, ela é uma ferramenta útil, potente, empoderadora, mas é sobre você. Sim. Ok? É isso. Até mesmo porque a nossa mudança, ela já propicia a mudança do outro, né? Igual eu Exato. comentei, a partir do momento que meu pai percebeu que eu mudei, que meu comportamento foi totalmente diferente, ele percebeu que o comportamento dele precisaria ser diferente. Então, ele dali pra frente, ele pegou e assumiu a questão. Sim. Tudo isso eu acho que linka muito com o que a gente conversou aqui a respeito do silêncio, né, André? Que é a primeira ferramenta que a gente traz para a questão da conexão ainda maior com a intuição, é o silêncio. A gente silenciar a mente. A Andréia já comentou da mente tagarela, né? Você quer falar? Eu falo. Você que sabe. Você prefere? Porque eu gosto de falar, gente, porque foi algo feito com tanto amor, com tanto carinho pela Andréia, e eu afirmo isso para vocês porque eu sinto isso quando eu vou ouvir, quando eu vou praticar, quando eu vou fazer as meditações que ela trouxe. Porque ela trouxe uma meditação aqui pra gente, que é uma meditação que a gente vai disponibilizar para vocês aqui junto com essa aula. Lembra que a gente falou na aula anterior de uma surpresa? Pois é, essa surpresa. Eu vou falar um pouquinho só sobre a meditação, porque a Andréia vai explicar mais aqui para vocês. Eu tô até adiantando o tópico da meditação, porque eu acredito que linka com a questão do silêncio. Porque para a gente silenciar, a meditação é uma ferramenta muito poderosíssima. Eu tenho absoluta certeza de que, além das outras práticas, claro, mas a primeira que eu iniciei, foquei muito, e que eu tenho certeza que me trouxe um centramento ali naquela conversa com meu pai, um estado de presença ali, a meditação contribuiu com certeza muito, muito mesmo. E aí, pensando nisso, para contribuir com cada um de vocês, para que vocês consigam realmente silenciar a mente, estar focado no momento presente, a gente está trazendo aqui para vocês, no finalzinho dessa aula, vocês vão poder baixar uma meditação. Fala um pouquinho mais sobre a meditação, André. Ok. É surpresa que não é bem surpresa, porque lá no meu e-mail também eu já mandei para algumas pessoas que teriam uma meditação, mas é uma surpresa o que vai vir, né? Nessa meditação, realmente é algo novo, exclusivo aqui para vocês. A história do silêncio, né? Já é cientificamente comprovado que a meditação ela tem 1 milhão de zilhão de trilhão de benefícios. Eu acho que todo mundo aqui está alinhado de acordo com essa ideia, né, da meditação. Eu e Érica, a gente acredita que como o silêncio é um pilar de conexão com a intuição, a meditação
é uma ferramenta que ajuda a trazer esse silêncio, certo? Certo. Além de eu estar... nessa meditação você vai poder perceber, é mais uma meditação 3D, né? No caso com esses sonzinhos 3D. E eu coloquei, são 5 minutos, ainda num desenvolvimento assim, para quem nunca meditou, 5 minutinhos eu acho que é na conta, né? Todo mundo consegue atravessar esse tempo para começar, para dar início. E ao longo desses 5 minutos, eu coloco 1 minutinho de silêncio. Silêncio absoluto, ao longo da meditação. Você vai receber a meditação e as instruções. É importante que você leia as instruções, porque tem conteúdo ali que só você ouvindo, só você lendo a instrução que você vai entender quando você for ouvir, tá? Mas é isso, a gente colocou, eu coloquei, né, no caso, nessa meditação que eu fiz realmente com muito carinho, Érica, eu me emocionei quando você falou. Foi com muito carinho mesmo, foi muito intuída. Eu não ia colocar o silêncio durante a meditação. No caso, essa é o começo, né? Tipo, existe um trabalho de meditação que a gente está desenvolvendo aqui para vocês. E essa surpresa é um primeiro presente, digamos assim. E o silêncio foi uma intuição, veio, Andréia. O silêncio é o mais importante. Porque por mais que a meditação ela já te conduza para um estado de silêncio mental, e conduz, quando você fica observador do que está se passando, você está silencioso, você está silenciosa. Então, além da condução da meditação, tem um minutinho ali que é o silêncio absoluto, que eu acredito que por conta da intuição que veio, é onde a magia maior pode acontecer dentro desse trabalho, né? E por que o silêncio é um pilar? Por que a gente está colocando o silêncio como um pilar? Primeiro, pela nossa mente racional, pela lógica que a gente acredita, a gente sente que tem sentido tudo isso, né? E eu e a Érica, no caso, a gente chegou à conclusão de que realmente se há principais pontos, esse é um dos principais, né? E você racionalizando junto comigo aqui, a nossa mente, ela tá muito viciada em pensar. O nosso maior vício, eu acho que da humanidade hoje em dia é em pensar compulsivamente. Uma mente que não para, ela não tem tempo de se restabelecer, de se curar, de descansar. O silêncio, minimamente, é um descanso para sua mente. É uma oportunidade que ela vai estar tendo ali de regeneração. Então, imagina o quão precioso é isso, né? O quão valioso é isso. Sem contar a questão espiritual, da espiritualidade, porque eu acredito com todos os meus poros, assim, por já ter validado intuição, pela vida que eu vivi até aqui, é no silêncio que o amor entra com mais facilidade, porque a gente não tá com barreiras ali, sabe? A gente não tá colocando impeditivo. A mente, às vezes, só limita, só impede aquilo de acontecer. Então, no silêncio, muita troca. O tempo ali não tem a ver com a quantidade de troca que é possível. Em 1 minuto de silêncio, você pode trocar por anos de terapia, sabe? Se você conseguir realmente silenciar a sua mente. Então, a meditação 3D, ela é para isso. E a ideia é que você possa gradativamente, né, ir se familiarizando com a meditação. Primeiro porque existem 1 trilhão de zilhão também de tipos de meditação. Você pode escolher o que mais se encaixa para o seu momento, né? E segundo, que a meditação ela é algo assim gratuito, que todos nós temos acesso a qualquer momento e que nos ajuda a níveis quânticos, assim, a conectar, a alinhar com essa presença que permite que a gente esteja conectado com a intuição. É verdade. É isso. É um presente, gente, maravilhoso, riquíssimo. Tenho certeza que vocês vão amar, porque é fechar os olhos e sentir exatamente o que está ali. O segundo tópico que a gente traz aqui para vocês a respeito de ampliar essa conexão com a intuição está relacionado muito à nossa questão da liberação energética. Eu tô olhando aqui pro ladinho porque tem uma colinha aqui. Mas a nossa liberação energética. O que é falar sobre liberação energética? A gente conversou, ampliou bastante tudo que a gente ia trazer aqui para vocês. Na verdade, a gente reduziu, né, Andréia? Porque a gente pegou um conteúdo grande, conteúdo de praticamente 1 mês, que mais pra frente vocês vão ver que tem alguns outros conteúdos também, mas a gente pegou esse conteúdo e minimizou um pouco para poder caber aqui durante essa semana. Mas essa liberação energética, a gente precisa fazer o quê? Tirar de dentro de nós tudo aquilo que nos impede de conectar com a nossa intuição. E aí agora a gente está falando das emoções em desalinho,
das emoções desqualificadas, das emoções desequilibradas. Se acontece alguma coisa com você em algum momento, você entende aquilo de uma forma que foi ruim para você, ou se realmente o outro veio, fez algo para você que não somente você entendeu ou percebeu como algo ruim, entre aspas, mas que aquilo realmente foi algo que a pessoa veio, alguém, uma situação, um momento, e você passou por aquele momento de estresse ou passou por aquele momento de trauma, de tristeza, de angústia. E aí, aquilo, se você não vivencia e libera aquela emoção e deixa ela ir, você vai acabar estagnando ela aqui dentro, no seu campo áurico, no seu campo energético. Aquela emoção fica ali, em desalinho, em desequilíbrio. E sempre que acontece alguma coisa que remeta para o seu subconsciente, um gatilho daquela situação que você vivenciou lá atrás, você vai ativar as suas emoções no seu corpo e vai acabar ativando essa emoção que está ali parada no seu campo. E quanto mais, e se a gente coloca foco, isso é algo importante da gente conversar aqui, porque se a gente coloca foco nisso, foco nessa situação e fica pensando, isso é ruim mesmo, isso sempre acontece comigo, que coisa horrível, que não sei o quê, toda vez isso acontece comigo, você vai estar alimentando ainda mais essa emoção em desalinho que está ali no seu campo. E quando a gente fala da liberação energética, a gente vem trazer para vocês é um processo de autocura mesmo. Eu gosto muito dessa palavra hoje em dia, que é o processo de autocura, de trazer para vocês situações que é importante que a gente libere essas emoções que acabam colocando cascas. Elas acabam criando cascas assim em cima do que verdadeiramente nós somos. E como a gente vai colocando essas sombras, essas máscaras em cima daquilo que realmente é o que nós somos, que realmente é a verdade, a gente acaba se desconectando da nossa essência, consequentemente da nossa sabedoria interna, que é a nossa intuição. Eu vou deixar a Andrea falar um pouquinho sobre a questão do perdão, porque a gente vai falar rapidamente para vocês sobre o perdão. Claro, tem inúmeras outras liberações energéticas que você pode fazer. Uma delas que eu faço muito é liberações energéticas de traumas, de situações que eu vivenciei durante a infância que me causaram certos tipos de trauma, de dor, mas eu não guardo mágoa nem rancor da outra pessoa. Mas a situação em si, para mim, de repente me deixou uma marca achando ou que eu não sou inteligente, ou que eu não sou bonita, ou que eu não sou capaz. E aí, essas situações desses traumas, a gente pode sim fazer inúmeras práticas, inclusive de meditação, você silenciar a mente e voltá-la naquele momento e ressignificar aquela memória, colocar muito amor naquela memória. Mas o perdão é um dos que a gente considera muito, né, Andréia? Que a gente... Você sabe, Érica, que isso que você faz intuitivamente, que é voltar e ressignificar, isso é um tipo de terapia específico, né? Existe uma terapia, linha do tempo, que faz exatamente isso que você intuitivamente faz sozinha. Essa altura vem para você e tem um porquê de vir. Isso existe, isso é magnífico, assim, é um trabalho muito incrível que ajuda muito você voltar em situações que a lembrança consciente permite, né? Sim. E ressignificar. É mágico. E é muito legal ver você falando, assim, talvez com outras palavras, aquilo que existe. Sim. Tipo, é a maior prova de que a sua intuição, ela tá super a seu favor, né? Te ajudando muito nesse processo de cura que você vem buscando. E é isso que ocorre, como a gente comentou na aula anterior, né? Que quanto mais a gente se abre, quanto mais a gente se entrega nesse processo, mais vem questões para que você se entregue ainda mais, para que você amplie ainda mais a sua conexão. Porque você começa a ser intuído, igual a Andrea está comentando, de situações e coisas que já existem, que já estão aí, mas que você nem foi lá buscar. Você foi intuído para que você faça aquilo em você. E aí foi intuído por onde? Por quem? Pela sua sabedoria, porque a nossa sabedoria já sabe de todas as coisas que existem, né? Porque a gente tem que entrar dentro, se permitir esse entrar dentro. E se permitir esse entrar dentro tem muito disso, de ir tirando essas camadas que a gente foi colocando, dessas diversas emoções que nos atrapalham de identificar, como a Andrea muito bem falou, o amor.
né? Que a intuição está conectada ao amor puro, o amor divino, né? Sim. Resumidamente, porque é difícil a gente conseguir resumir, mas a gente está se esforçando e eu acredito que esteja dando para a gente passar esse conteúdo para vocês. Resumidamente é isso, né? A emoção, numa definição analítica, assim, psicológica, é algo que vem e vai, né? Você experimenta uma situação agradável ou desagradável, e de acordo com o que você sente, se é agradável, você tem um tipo de reação, se é desagradável, você tem outro tipo de reação. Só que quando você é criança, ninguém te ensina a lidar com isso, né? Nem adulto, nem criança, né? A gente não aprende muito a lidar com isso. E muitas vezes a gente experimenta situações que doem, machucam, constrangem, e a gente não lida com aquilo, a gente finge que aquilo não existe, atravessa aquilo de um jeito atropelando e aquilo vai acumulando. São essas cascas que a Erika está falando, né? A gente vai se anestesiando dessa sensibilidade por conta desses pequenos bloqueios, que às vezes são de grandes traumas, sim, mas às vezes são de situações corriqueiras. Você estava andando no parquinho da escola, a criança falou sei lá o que do seu cabelo e você deu uma congelada, atravessou, fingiu que não ouviu porque ninguém ouviu, só você ouviu e passou por aquilo, e quando você é adulto, você ainda está reagindo àquilo inconscientemente, é claro. Quanto mais conteúdo emocional a gente guardou, mais motivo a gente vai encontrar no momento presente para se frustrar, para se chatear, para acusar as pessoas, porque a gente precisa liberar. Emoção é feita para isso, para dar e passar, para vir e para ir. Se ela não foi, ela vai buscar um jeito de ir. Inconscientemente você vai buscar um caminho de liberar essas emoções. E aí a vida vai trazer situações para que você possa liberar essas emoções. E o que a gente está propondo aqui, né, a partir desse conhecimento, trazendo esse conhecimento para você nesse segundo vídeo, é isso. Você pode fazer por você. As situações podem acontecer para que você libere as emoções? Podem. Mas você também pode assumir papéis, praticar algumas dinâmicas que vão potencializar, que vão acelerar esse processo de liberação energética. É como se você dá uma mãozinha pro universo. Tipo, não, beleza, eu não vou esperar que aconteça uma situação negativa para eu liberar esse rancor que eu tô sentindo aqui. Eu vou trabalhar o perdão. Eu vou trabalhar a liberação energética dessa energia aqui, essa raiva. Eu vou fazer uma meditação ativa. Não é o perdão, eu e a Erika, a gente chegou num consenso que o perdão é o top master ultra conteúdo a ser trabalhado, né? O auto-perdão, o perdão, porque quando você não aceita uma coisa que aconteceu, o perdão é a prova de que você não aceitou. Tá claro isso? Você consegue? Tá tranquilo? Sim. Sim, né? Quando a gente tem uma situação que a gente ainda vive ali, tipo, ai, ainda me dói. Isso ainda me dói. Se ainda te dói, é porque você ainda não entendeu o porquê daquilo ter acontecido com você. E se você ainda não entendeu o porquê daquilo ter acontecido, muito provavelmente você não aceitou. Como é que você vai aceitar uma coisa que você não entende? Ainda mais você que provavelmente é super mental como eu, como a Erika. Então, entender faz parte do processo. É importante para que você consiga aceitar e a partir daí aquela energia se dissolve. Com a aceitação, você não segura aquilo. Você não fica agarrado, você não fica apegado àquela emoção. Então, por isso a gente entendeu que o perdão, de fato, é um grande ponto a ser trabalhado e há caminhos de trabalhar o perdão. Não é só, preciso perdoar, pum, perdoei. Não, existem exercícios, existem práticas, ferramentas que você pode usar no seu dia a dia e que vão te ajudar muito a elaborar e trabalhar o perdão. A própria arte, né, Erika? Trabalho com o desenvolvimento artístico, qualquer expressão criativa ajuda muito nessa liberação energética e emocional também, né? Mostra muito, né? Enquanto você está criando ali processo artístico, enquanto você está criando, traz muito das emoções que às vezes você nem está perceptível de que aquela emoção está ali em você. E aí quando você está nesse processo criativo, que eu vivenciei isso, inclusive fazendo mandalas junto com a Andrea, quando você tá ali naquele processo criativo, você começa a ver, gente, olha que emoção, olha o que eu tô sentindo impaciência aqui, sendo que às vezes você nem percebeu antes que você tem uma falta de paciência ali dentro de você, ou que você tem uma irritabilidade, ou que você não sabe esperar, ou que você tá ansioso demais. Mostra muitas emoções no processo artístico, né? No processo de criação. Principalmente quando você tá atenta e atento a essa... quando a sua intenção é terapêutica, né? Fazer arte com a intenção de se olhar, uau,
quanto conteúdo sobre você que é manifestado na vida você acaba representando ali na expressão criativa. Então é muito mágico e real, eficaz, assim, ajuda muito mesmo nesse processo de liberação energética e emocional. E tem um terceiro ponto que, para nós, para mim, para Érica, a gente chegou a essa conclusão, né? São 3 pilares: o silêncio, a liberação energética, e um terceiro pilar, não menos importante, é a expansão da consciência. Expansão da consciência, eu não sei o que vem para você quando essa palavra, né? Quando eu falo expansão da consciência, mas o que a gente está querendo dizer é: quanto mais você amplia o seu universo simbólico, o seu conhecimento sobre a vida, sobre você, quanto mais você amplia isso, mais recurso você tem para lidar com a vida. Mais ferramentas você tem para poder reagir a situações diversas que vão se apresentar na sua vida, né? Tem uma passagem de um documentário que eu assisti, Eu Maior, e tem um filósofo lá falando que o conhecimento é como uma ilha, né? Que quando você amplia o conhecimento, você amplia o território que você tem domínio ali. Quanto mais você amplia, é como se essa ilha fosse aumentando. E aí você vai tendo mais por onde caminhar. Você tem como driblar, né, caminhos, você tem mais domínio sobre esse conteúdo que você vai conhecendo. O que não significa que você deva subir num pedestal e dizer: nossa, agora eu já sei tudo. Porque afinal, quanto mais você amplia esse conhecimento, mais você também amplia o contato com o inconsciente, com aquilo que você não sabe. Quanto mais eu sei, menos eu sei, né? Só sei que nada sei. Quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai vendo o quanto a gente é pequenininho, assim, né? A gente vai tendo noção do quanto a gente ainda precisa aprender. É um percurso. Conhecimento, autoconhecimento é um percurso, não é um objetivo. Porque se você entende que é um objetivo, você acaba estagnando e acaba indo para o ego, né? Indo para comparação. E isso realmente é uma armadilha que faz você voltar 10 casinhas para trás em vez de avançar, né? Usar o conhecimento com esse propósito de expandir a sua consciência. E o conhecimento, Érica, que eu acredito, né, é o conhecimento sobre as coisas, sobre as pessoas, como funcionam, é o conhecimento de uma língua nova, é o conhecimento de um instrumento novo, é aprender uma receita nova, aprender. O quanto você está disposta a aprender hoje, aqui, agora. Tudo que você aprende é a expansão da sua consciência. É claro que o bom senso, ele é bem-vindo, né? Tipo, aprender o que o seu coração, o que você já perguntou lá, né? Já esvaziou, já ficou presente, já perguntou: isso é bom pra mim? Sim, isso é bom pra mim. E aí você busca aquele conhecimento. Acredito, eu sinto de verdade, assim, que todos vocês que estão aqui com a gente nesse segundo vídeo, vocês estão já intuindo que tipo de conhecimento é legal buscar. Eu tenho a sensação que, quanto a isso, talvez vocês já estejam bem conectados com a intuição, né? A curiosidade, ela vai brotar a respeito de coisas que podem te ajudar, que podem te influenciar positivamente a ter uma melhor conduta no dia a dia, a ajudar, consequentemente, a tudo que está ao seu redor. Então, buscar o conhecimento e, principalmente, o autoconhecimento, né, Érica? Se quiser falar um pouquinho sobre o autoconhecimento deles, pra gente fechar. Que a gente fala com a gente. Sim. Buscar o conhecimento e o autoconhecimento, para mim, não tem como você chegar a essas duas questões sem a prática, sem você fazer. Porque as pessoas pensam que, vou ler livros, e só ler o livro e ponto, acabou. Não preciso fazer o exercício ou a prática ou aquilo que aquele livro está ensinando. Não coloco em prática aquele conhecimento que aquele livro me trouxe. E se a gente não coloca em prática, a gente não consegue compreender, a gente não vai ter vivência, não vai ter a experiência. E aí, falando para vocês sobre o que nós trouxemos aqui nesse vídeo de hoje, que foi o silêncio, que foi a nossa liberação energética e a expansão da consciência, a meditação que a gente trouxe aqui para vocês como brinde, ela tange as 3 questões, porque ela vai te contribuir com a questão do silêncio, inclusive como a Andréia comentou, que foi lindo, ela receber a intuição. Andréia, coloca o silêncio, para que vocês consigam trabalhar o silêncio, para que vocês consigam trabalhar e desenvolver a expansão da consciência, porque a liberação energética, eu digo que você pode fazer o seguinte: coloque uma intenção antes de você fazer essa meditação. Você vai sentar para fazer a meditação,
pense em algo que te incomode, que você observe que é algo que não tá te permitindo expandir ainda mais e ter uma conexão maior com a sua intuição. E aí pode ser diversas coisas, igual a gente comentou aqui, né? Medos, traumas, situações corriqueiras que às vezes aconteceram, mas que você lembra que aquilo te incomoda. Coloque isso na intenção da sua meditação quando você for fazer essa meditação de hoje até o final da semana. Faça a meditação todos os dias. E aí coloque essa intenção. Coloque a sua intenção de liberar essa emoção que está ali. E a expansão da consciência simplesmente flua. Simplesmente deixe acontecer. Faça igual eu fiz. Eu coloquei os fones de ouvido, fechei os olhos, fiquei numa posição confortável para mim e fluí. Gente, eu arrepiei em diversos momentos dessa meditação. E isso tudo propicia a gente uma expansão da consciência, porque a gente chega, inclusive, à expansão de consciência em estados meditativos. Então, essa ferramenta que a gente trouxe aqui para vocês vai contribuir muito, muito mesmo, para que você consiga se conectar ainda mais com a sua intuição. E só para fechar, prometo que é só para fechar mesmo. Nessa meditação, Érica, eu coloquei a respiração, né? O conteúdo, tipo, é um novo sentido sendo aflorado. Sim. Além da escuta ativa, a respiração e esse processo da liberação energética, liberação emocional que você propôs, casa muito. Tipo, no momento da respiração, você colocar essa intenção e respirar essa intenção, uau! Eu acredito que boa viagem para vocês, aproveitem, curtam muito, assim, mergulhem, confiem em vocês, confiem que não é à toa que você tá aqui agora assistindo a gente, não é por mim, não é pela Érica, é por você, sabe? Você sabe o que você tá fazendo, confia, e uma vez que você tá aqui, mergulha, né? Experimenta e depois diz pra gente nos comentários o que você achou da meditação, como foi pra você respirar. Pode ser, como é algo muito novo, né? Eu coloquei alguns sentidos, a audição, a respiração, alinhando ali na respiração. Pode ser que você sinta algum... são 5 minutos só, tá? De meditação, já falei. Mas você pode sentir algum desconforto, pode querer mexer. Tudo bem mexer, não tem problema mexer. Você não precisa ficar parado, estático. Busque manter a coluna ereta, porque isso ajuda na conexão, né, com o chakra coronário, enfim, o alinhamento energético. Mas, se você sentir de fazer algum ajuste, não tem problema, faça, se sinta o mais à vontade possível. E boa viagem! É isso. É isso aí, meus queridos. Não percam a próxima aula, nosso próximo vídeo. A gente vai estar falando com vocês sobre a questão da mente. Como saber diferenciar se você está seguindo a sua intuição, se aquilo que está chegando para você, se é a intuição ou se é a mente. E nessa próxima aula a gente vai falar, inclusive, sobre algo que a gente vai afirmar que não é intuição. Quando não é intuição. A pegadinha da intuição. A pegadinha da intuição que não é intuição. E lembrando vocês de conversarem aqui com a gente, deixem seus comentários aqui embaixo, a gente vai adorar receber aqui a interação de vocês, conversar com vocês aqui também. Até a nossa próxima aula. Beijo pra vocês e até lá. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.